Graça e paz, meus queridos. É com muita alegria que a gente pode outra vez participar dessa reunião, desse culto precioso. E não posso deixar de mencionar que da última vez foi uma tragédia. Tivemos uma pane na cidade inteira aí com a internet e foi meio frustrante para todo mundo. Mas parece que hoje está tudo bem, nenhuma conspiração, nenhum levante da internet, então acho que agora vai dar certo. Obrigado aí, Felipe, pelo apoio e todo mundo que está ajudando na mídia, Pastor Reinaldo. E obrigado também você por ter essa paciência de me ouvir, né, pela tela. Claro que o desejo nosso e de todo mundo é que a gente pudesse fazer isso pessoalmente, mas ainda não foi possível, né? Eu estou em paz porque eu sei que Deus está nesse negócio do exílio, né? Deus que leva um para lá, traz para cá e mistura as nações. E quando Ele quer levar, Ele leva. Quando Ele quer trazer, Ele traz. Nós estamos nas mãos dele. Eu também não posso deixar de mencionar o fato de que nesse mês de julho nós estamos celebrando, ainda que não haja uma festa, nós estamos celebrando 30 anos da CBPAS. E esses 30 anos é, eles são compartilhados com os primeiros anos da CBPAS como IBNV, que era a Igreja Batista Nacional, e depois de um tempo nós entendemos melhor como era a nossa proposta, nossa abordagem, nossa missão no contexto de Viçosa e da Zona da Mata, entendemos que a gente queria nos expressar nessa comunidade como uma comunidade viva, ativa, que se movimenta, que é o corpo de Cristo em movimento, espalhado pela cidade através de células de discipulado, e essa proposta acabou dando o nome de Comunidade Batista da Paz. E algumas pessoas até pensam que a paz ela ela está relacionada com a Igreja da Paz. E na verdade não, nós temos aliança, mas não somos, o nosso nome não veio por causa da Igreja da Paz. Tanto é que o nosso símbolo é vermelho e a nossa mensagem para isso, né, a logomarca da CBPaz é vermelha. E a nossa mensagem para isso é que a nossa paz vem através do sangue de Cristo, porque Cristo é a nossa paz. E a paz da Igreja da Paz de São Paulo, do pastor Eibe e todos os demais, ela vem por causa do projeto Amazonas, por isso que é paz. Também a paz dele vem por meio de Cristo, sem dúvida nenhuma, mas a origem do nome é diferente. E nós estamos tentando, através de tudo que fazemos, por meio das obras sociais, missões, as células, discipulado e todo o trabalho que oferecemos na Zona da Mata, a intenção é que as pessoas que estão em conflito consigo mesmas, que estão em conflito com Deus, que estão em conflito com a vida por conta do pecado, por conta da natureza pecaminosa caída, elas encontrem paz através de Cristo, sejam lavadas pelo sangue de Cristo e venham experimentar a vida eterna. Então essa é a mensagem que a CBPaz passa quando você vê aquele símbolo da cruz, o Espírito Santo, né, a pomba descendo sobre a cruz, mostrando que a obra da redenção é, na verdade, uma obra que acontece por meio do trabalho do Espírito Santo. E quando isso acontece no coração do homem, não importa quem é essa pessoa, quando isso acontece, essa pessoa encontra paz em Cristo. E ela então começa a viver a vida plena que Deus tem para ela. Não significa que temos uma vida perfeita nessa terra, mas temos paz com Deus porque fomos reconciliados com Ele através de Jesus. Então essa é a mensagem que queremos passar. E a CBPaz, junto com a IBNV, nesses 30 anos, tem feito isso, alcançando pessoas, abençoando famílias e plantando homens e mulheres de Deus ao redor do Brasil e do mundo, pessoas que passaram pela CBPaz por conta desse contexto universitário que é Viçosa. Essas pessoas têm podido levar essa identidade, essa marca, por onde quer que elas vão. E até hoje eu recebo ligações, mensagens, contatos de pessoas que estiveram conosco há quase 30 anos atrás, em Viçosa, e ainda tem essa mesma aliança, tem esse mesmo amor, esse mesmo contato. A gente participa de uns grupos de WhatsApp onde eles estão lá, espalhados pelo Brasil,
mas unidos nessa história, nesse propósito que nós temos vivido como CB Paz. Hoje eu quero compartilhar com você, querido, uma mensagem. Eu não sei se você está escutando um barulho, parece que tem um caminhão aqui. Você nunca escuta barulho por aqui, hoje tem um caminhão parado aqui fora. Mas eu quero compartilhar com você hoje uma mensagem para a família. Eu sei que todos nós pertencemos a uma família e lidamos com os desafios que uma família normalmente enfrenta. Então eu quero te convidar para abrir comigo a sua Bíblia em Neemias, no capítulo de número 4, eu tenho aqui minha Bíblia, e o versículo 12 até o 14. É uma história bem conhecida e nós vamos nos valer desse texto e encontrar uma mensagem que Deus tem para nós. E o meu tema nessa manhã vai ser: lute pela sua família, lute pela sua casa, lute pela sua família, pelos seus filhos, pela sua mulher, pelo seu marido, lute pela sua família. Diz assim o texto: quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por trás do muro, e com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, e pela vossa mulher e pela vossa casa. Essa foi a mensagem que Neemias deu. Quando Israel estava enfrentando um conflito, na verdade uma ameaça intensa, uma ameaça legítima, física e também psicológica, naquele cenário onde havia escombros, havia ruínas, havia casas destruídas, uma cidade sem muralhas, 70 anos sem habitação. Na verdade, a cidade estava desfeita, estava em ruínas durante 70 anos. E agora Neemias vem para reconstruir os muros, vem, mobiliza o povo, reúne aqueles que ficaram habitando ali e aqueles que não foram levados para o exílio e ainda não tinham se misturado por meio de casamentos com outras nações. Ele seleciona esse povo e então começa a trabalhar para reconstruir o muro. E quando eles estão no meio dessa obra, cansados, desgastados, naquele sol quente daquela região, fazendo um trabalho que não era costumeiro, talvez, para eles, um trabalho pesado, removendo escombros, carregando pedras, fazendo buracos, levantando muros, e na esperança de ver a cidade sendo reerguida e a história do povo de Deus sendo restaurada através de uma nação sendo restaurada. Quando eles estavam no meio desse trabalho duro e pesado para fazer isso acontecer, eles receberam 10 vezes uma notícia de que por todos os lados, por todos os lugares, os inimigos viriam contra eles e os matariam. Então, diante desse fato, o povo cansado, o povo trabalhando duro com seus filhos, mulher, marido, todos ali empenhados para ver aquela muralha ser construída, porque quando uma cidade tem os seus muros restaurados, ela então pode voltar a ser cidade, ela pode então voltar a ser um povo, naquele contexto em que eles estavam. Se não tem muro, não tem proteção, se não tem proteção, não é possível erguer uma cidade. Então, eles entendiam que para restaurar tudo, eles precisavam restaurar as muralhas. Mas a pressão psicológica, a pressão emocional que eles estavam recebendo era tão grande, porque os inimigos daquela nação não queriam ver as muralhas sendo restauradas. Então, Neemias diz o seguinte: olha, quando eles nos ameaçaram 10 vezes, então eu pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por trás do muro, com as suas espadas, com as suas lanças e com seus arcos. Eles tinham que
dividir o tempo entre trabalho, na verdade, quase que dividir as mãos, uma mão para trabalhar e uma mão para segurar a arma, em que, por meio dela, eles poderiam defender as suas famílias, defender os seus filhos. E a mensagem de Neemias foi o seguinte: olha, inspecionei, dispus-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo. Todos aqui estavam envolvidos, toda a nação, nobres, magistrados, juízes, médicos, empresários, homens de negócios, todos os funcionários rurais, toda a população estava envolvida. Disse a eles: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai. Não os temais, lembrai-vos do Senhor e pelejai. Pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, pela vossa mulher e pela vossa casa. Então, até a mulher também ia pelejar pelo marido, ou pelos filhos, ou pela casa, ou pela nação. Então, todos estavam empenhados em lutar por essa causa que era principalmente a família, porque se eles invadissem a nação, eles invadiriam a família, e se invadisse a família, a nação jamais se reergueria. Então eu quero falar hoje sobre lute pela sua família. Primeira coisa que você vê nesse texto, assim, de modo geral, olhando panoramicamente de cima, é o seguinte: você vê a visão, você tem a visão do problema. A visão do problema era esse: a nação tentando se reerguer e inimigos tentando impedir que a nação se reerguisse. Famílias tentando se agrupar e os inimigos tentando destruir a família, com pressão psicológica, com notícias ameaçadoras, com todo tipo de ameaça psicológica para gerar esse tipo de instabilidade que eles estavam enfrentando. Então, eles têm a visão do problema. Mas, nesse cenário de ameaça, de tortura emocional e psicológica, vem também um desafio de Josué, de Neemias, dizendo o seguinte: olha, ative a sua memória. É aquela coisa assim, vamos, ao invés de focar no problema, vamos tentar ativar a nossa memória em quem é o nosso Deus, quem nós servimos, quem é esse que chamamos de Deus. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível. Tire os olhos do problema e coloque os olhos no lugar certo. Coloque os olhos na pessoa certa. Tira os olhos dos inimigos e ponha os olhos no Senhor. Ponha os olhos nele, mas não ponha os olhos nele de forma física. Ative a memória, lembre dele, lembre quem ele é, lembre o que ele fez, lembre como ele gerou essa nação. O primeiro ato de Deus para gerar essa nação foi levantar um homem velho e uma mulher velha também. Aos 90 anos, essa mulher gera um filho. Esse filho se torna o pai dessa nação, que era Isaac. E a nação nasce, vai para o Egito, se torna escrava no Egito por 430 anos. Deus preserva essa nação ali e depois tira essa nação com um braço forte, poderoso. Abre o Mar Vermelho, provê recursos para que eles fiquem 40 anos no deserto sem que as roupas se desgastassem, sem que os sapatos acabassem, sem que houvesse algum tipo de pandemia que os matassem. Eles conseguiram ser preservados 40 anos. Lembre desse Deus que colocou os inimigos para fugir, que deu posse de uma terra que vocês herdaram por bênção do Senhor. Esse Deus que fez a nação de Israel se tornar a nação mais poderosa do mundo. Lembre dele. Quando os inimigos ameaçarem, tire os olhos dos inimigos e lembre do Senhor. E daí, Neemias, então, dá para eles uma chave, vamos usar esse termo, dá para eles uma chave para eles compreenderem o papel deles diante da crise, porque toda família enfrenta crise, todo crente enfrenta desafios. Então, e também toda nação enfrenta desafios. Então, qual é a chave para você compreender isso? Então, se você pensar na família como um núcleo, vamos pensar que a família está como se fosse um círculo. E você é responsável por preservar aquele círculo que nós vamos chamar de família. Então, Neemias dá para eles algumas perspectivas de como eles deviam lidar com essa situação para proteger a família no meio de tudo isso. Então, a primeira coisa que ele fala é o seguinte: olha, lute
Depois que ele fala, não temas, lembre do Senhor, ele então dá uma direção. E a direção é o seguinte: olha, lute pelos vossos irmãos. A primeira coisa que Neemias quer que o povo compreenda é o seguinte: toda família tem um dever social, tem um dever missiológico, tem um papel missiológico. Toda família que é voltada só para si mesma, que se preocupa só com ela mesma, que coloca os olhos só nos problemas dela, que atende só às necessidades delas, que foca somente para dentro, é uma família estéril, é uma família que não desfruta do melhor de Deus, porque toda família tem um dever e um papel missiológico. Nós não existimos apenas para suprir a nossa necessidade, nós não existimos para ministrar apenas aos nossos. Nós temos um chamado para ministrar aqueles que estão à nossa volta, para serem instrumentos e agentes de transformação para a nossa vizinhança, para os nossos irmãos, sejam eles da igreja que nós pertencemos ou sejam eles da comunidade imediata que está próxima de nós. É aquilo que Jesus falou: o teu próximo. Ame o teu próximo como a ti mesmo. E muita gente pergunta: quem é o meu próximo? O seu próximo é todo aquele que está ao seu alcance quando ele mais necessita. Não importa se esse alcance significa porque ele tem o seu contato e ele está em outro país e vai te ligar, ou porque ele é seu amigo e já morou perto de você, você já teve algum contato com ele, ele não está perto mais, mas ele ainda é mais próximo de você do que ele é próximo do seu vizinho ou do que ele seria próximo até de um parente dele. Então, essa pessoa é a pessoa a quem você tem o chamado e o dever de ministrar imediatamente. Mas todos quantos estão perdidos e necessitam da graça de Deus, você tem um dever missiológico de ser um canal de bênção, um instrumento, um agente de transformação. Então ele fala assim: olha, lute pelo seu irmão, mas junto com isso, ninguém consegue lutar pelo seu irmão se ele tem uma família desfacelada, se a sua família está em ameaça, se a sua família está talvez entrando em um conflito ou disfuncional de alguma forma. Então, para que isso aconteça, ele fala: lute pelo seu irmão, e aí, em seguida, ele vai dizer assim: olha, lute pelos vossos irmãos, lute pelos vossos filhos, pelas vossas filhas e pela vossa mulher e pela vossa casa. Neemias agora vai dar para eles uma visão de núcleo. A primeira visão que ele passa depois dessa ideia de lutar pelos irmãos, que é a visão de fora, olhando para uma família que está voltada para fora, é também uma família que está voltada para dentro. Primeiramente, a primeira luta é pelos vossos filhos e vossas filhas. Depois que você está pronto para lutar pelos seus irmãos, é porque também você está pronto para lutar pelos vossos filhos e vossas filhas. Isto é uma visão geracional. Você não pode ser uma família que cumpre plenamente o propósito de Deus se você não está preparando o seu filho para ser um instrumento de transformação depois de você, para ser um canal de bênção nessa terra, para ser um cidadão de bem, para ser uma pessoa, um bom marido, um bom pai, um bom profissional, uma pessoa que vai fazer diferença nessa terra e, acima de tudo, uma pessoa que ama Jesus, que está preparada para ir para o céu, que está pronta para servir a Deus nessa terra e ser bom testemunho nessa geração. Então, essa é uma visão geracional. Lute pelo seu filho, lute pela sua filha. E é interessante que a Bíblia vai dizer que a estultice ou a tolice está no coração da criança. Ou seja, toda criança nasce com a medida de tolice. E ela vai destruir a vida dela se ela não tiver pai ou mãe, ou se ela não tiver alguém que vai apadrinhar, que vai ajudar, que vai formá-la. O papel principal do pai e da mãe é tirar a tolice do coração do filho, educando, formando, preparando, discipulando e formando essa pessoa para ser um instrumento de bênção na terra. Então, lute pelo seu filho, lute pela sua filha, lute por aqueles que Deus te deu, porque essa é uma visão geracional. A vida não termina em você. A vida continua depois de você e os seus filhos precisam ir mais longe que você, precisam ter caráter forte, precisam ter uma estrutura emocional bem saudável para que eles possam enfrentar
esse mundo que está em mudanças. E aí, depois ele vai dizer o seguinte, olha, lute pela vossa mulher, ou pelo vosso marido e pela vossa casa. Essa é uma visão de núcleo. Quando você luta pelo seu marido e pela sua mulher, você garante a preservação da sua geração, da sua descendência. Porque todo casamento destruído potencializa a destruição geracional daquelas crianças. Todo casamento que entra em colapso afeta a formação emocional, psicológica, social e espiritual dos filhos. É claro que Deus é gracioso e muitos desses filhos que lidaram com esses conflitos na família vão encontrar graça de Deus e vão superar essas dificuldades. Mas não quer dizer que a vida vai ser fácil para eles, que a vida vai ser mais fácil para eles do que seria para uma família que está estruturada, que está lutando para preservar o casamento. Então, essa é uma visão geral que Neemias dá para a família. Lute pelos vossos irmãos, lute pelos vossos filhos e vossas filhas como visão geracional, lute pela sua mulher, lute pelo seu marido, lute pela sua casa. Essa é a sua maior luta. Célula não terá sucesso se você não tiver uma família de sucesso. O seu ministério não terá sucesso se a sua família não for uma família estruturada. O discipulado não vai acontecer se você não tiver uma família abençoada. Agora, vamos pensar numa coisa, queridos. Quando a Bíblia fala de inimigos atacando a família, naquele caso específico da Bíblia, os inimigos eram os vizinhos que moravam ali em torno de Jerusalém, que haviam sido judeus no passado, mas que perderam a cidadania porque eles casaram com os samaritanos e com os povos ali da redondeza, e por isso eles não podiam mais participar da comunidade de Israel. Por conta dessa situação, eles ficaram com raiva de Israel quando tentaram reconstruir o muro, porque eles iam perder aquele território, eles iam perder aqueles privilégios. Por isso eles queriam destruir aquela cidade, queriam destruir o muro, queriam matar aquelas pessoas. Mas e hoje, quais são os nossos inimigos? Quem são esses inimigos? Esses Sambalá, esses Tobias, esses grandes inimigos que se levantam contra a nossa família. Eu quero te mostrar alguns inimigos que você e eu temos. Depois eu vou te mostrar algumas coisas que você pode fazer para fortalecer a sua família. E aí nós vamos terminar. Bom, o primeiro inimigo é essa dificuldade de equilibrar a nossa vida e o nosso trabalho. Há muita cobrança, muita pressão, muito aperto em termos de rotina no mundo que nós vivemos hoje. Honestamente, o fato de eu estar quase 10 anos fora do Brasil, eu não tenho uma noção plena de como está a vida aí no Brasil. Mas eu sei como ela está aqui e eu sei que, de modo geral, o mundo está andando nessa direção. É muito comum você ver pessoas aqui que trabalham em 2, 3, 4 empregos. Eu conheço um rapaz que ele trabalha de 7 a 5 num trabalho, aí ali mesmo ele troca a camisa e vai dirigir Uber, que você sabe o que é, esse modelo diferente hoje de transporte, e ele dirige Uber até 2 da manhã, e aí ele vai para casa descansar 2, 2h30, vai para casa descansar um pouquinho, para 5 horas, para 5 horas se levantar e preparar as coisas para voltar para o trabalho. Então é o que ele faz, ele dorme 2h30, 3 horas todo dia, e não sei se você conhece aquela lata assim de Monster, daquela bem grande assim de, não sei se é 600 ou 800 ml, a geladeira dele é lotada de Monster. Eu falei com ele esses dias, falei, você vai morrer em 2 anos no máximo. No máximo. Anota o que eu estou dizendo. Eu te dou 2 anos de vida. Por quê? O Monster altera o seu sono. Ele vai destruir a função do seu rim. Alterando seu sono, você vai ter diabetes, problema cardíaco, problema respiratório. Você vai morrer, garantido. Anota o que eu estou dizendo. Você vai morrer. É só uma questão de tempo. E ele falou, que é isso, pastor? Você não pode falar isso. Eu falei, claro que eu posso. Eu sei o que eu estou falando. Você vai morrer. Você não vai ver seus filhos. Outro homem vai dormir com a sua mulher. Outro homem vai cuidar dos seus filhos se você não mudar a sua rotina. Às vezes, querido pastor, morre por isso. A gente fala a verdade com as pessoas. Mas essa é a realidade de muita gente. Essa é a realidade de muita gente que precisa trabalhar porque a vida está ficando cada vez mais cara
E os nossos gostos estão ficando cada vez mais caros também. A gente precisa trabalhar, e aí, por causa disso, a gente não tem tempo para os filhos, não tem tempo para a esposa, não tem tempo para casa. A Bíblia fala que às vezes você compra uma casa, mas não desfruta dela. Você casa, mas não tem tempo para desfrutar da sua esposa. Você tem filhos, mas não passa tempo com eles. Ou seja, na verdade, isso não é vida, isso não é o propósito. E esse é um grande inimigo da família. A falta de tempo, a falta de atenção por causa da rotina. Além disso, nós temos outros inimigos que é a distração digital, né? Quando você tem tempo, cada um está numa tela diferente, passando assim o dedo, assim, esfregando o celular para cima e para baixo. Todo mundo faz isso, né? E aí depois que você cansa de esfregar para cima, você esfrega para baixo. E depois você esfrega para o lado, depois para o outro lado. E aí alguém pergunta assim: o que você está vendo? Ah, não, não é nada não. Por alguma razão, não é nada, mas toma o tempo do marido, da esposa, do filho, da mulher, da criança, e todo mundo está junto, conectado, mas separados, né? Então o tempo passa e você não vai lembrar como foi a vida com seu filho, como foi a vida com sua mulher, com seu marido, porque embora vocês estivessem juntos, vocês não interagiram, não criaram memórias, não construíram uma história. Isso é uma realidade para muitas famílias. Outra coisa são problemas mentais. A, a sociedade, de modo geral, no mundo, está enfrentando um histórico de crescimento de problemas mentais. Todos os tipos de problemas mentais, e o que ganha de todos é a depressão. Há muitas pessoas lidando com problemas de depressão por causa, dentre outras coisas, por causa desse ritmo que a vida está imprimindo sobre a sociedade de modo geral. Então, muitos problemas mentais, você não sabe muitas vezes que a falta de atenção da criança ou do marido ou da esposa já é uma disfunção mental. Talvez o nervosismo, o estresse que a pessoa está tendo e por isso gerando muito conflito no casamento já é uma disfunção mental. Talvez o esquecimento dessa pessoa já é um problema mental. É claro que leve, talvez não um problema mental grave, mas hoje a sociedade, de modo geral, está sendo bombardeada com todo tipo de estímulos e alguns desses estímulos são nocivos, estão causando prejuízo. A alimentação, às vezes, afeta, de certa forma, a rotina estressante afeta, ou seja, estamos sendo atingidos mentalmente com esse fato também, e muitas famílias estão lidando com problemas mentais, pensando que na verdade é comportamento, pensando que essa pessoa só está nervosa demais, tem que orar mais, tem que jejuar mais, mas na verdade ela já precisa talvez até de uma ajuda médica, precisa de um cuidado porque ela está doente, né? Muitos de nós, eu estou na lista deles também, muitos de nós tem preguiça de ir no médico, não tem tempo de ir no médico, ou vai muito longe, esporadicamente, e a gente não sabe o que está acontecendo com a gente, né? Muitas vezes. Então, a gente talvez não está preocupado, pensa, não, estou bom, eu não preciso de médico, eu não preciso de exame, eu não preciso de atendimento, eu vou lá, eles encontram doença em mim, eles fabricam doença, pode ser que seja verdade em alguma medida, mas a verdade é, a sociedade mundial está enfrentando um problema, um crescimento muito grande nessa questão de doenças mentais. E a gente precisa considerar isso quando estiver lidando com problemas dentro da família. Outra coisa, abuso de substâncias. Hoje, de modo geral, não só os não crentes, mas tem muitos, incluindo crentes, que não têm controle do que bebem, do que comem. E quando eu falo de abuso de substância, eu não me refiro apenas à droga, álcool e cigarro. Eu me refiro também ao uso abusivo de remédios. Muitas pessoas têm uma dor de cabeça, tomam remédio. Tem uma dor na perna, tomam remédio. Tem uma dor não sei aonde, tomam remédio. E não sabe, problema no estômago, toma remédio. E essa postura de se automedicar o tempo inteiro, sem saber como o remédio é processado no organismo, como o remédio é metabolizado no organismo, você destrói seu rim, destrói seu fígado, afeta seu coração, afeta talvez seu sistema respiratório, sem saber.
É claro que nós não estamos dando uma aula de medicina aqui, nós estamos apenas mostrando o seguinte: o seu problema familiar algumas vezes vem de comportamentos errados por causa desse acesso fácil a remédios, por causa desse acesso fácil à tecnologia, esse acesso fácil a talvez a possibilidade de vários tipos de trabalho. Você então está sendo bombardeado por esses inimigos e não sabe por que a sua família está entrando nessa categoria de família disfuncional. Embora todos nós tenhamos um pouquinho de disfunção, na verdade, muitas famílias estão ficando muito disfuncionais por causa desses inimigos. Além disso, nós temos problema de violência doméstica e nós temos as mudanças culturais, que estão gerando modelos diferentes de família, modelos diferentes de relacionamento. Tudo isso está sendo despejado na cabeça das crianças de hoje, dos adolescentes, dos jovens e até mesmo dos adultos, e você já não sabe mais direito definir o que é uma família, definir o que é homem e mulher nesse cenário onde a gente tem hoje talvez mais de 100 diferentes tipos de gêneros. Hoje não é só homem e mulher que é classificado na suposta moderna biologia. Na verdade, hoje tem tantos tipos de gênero que você já não pode dizer que uma pessoa que chama Michele necessariamente é uma mulher. Pode ser um homem ou pode ser alguma outra coisa que essa pessoa diz que é. Então, esse cenário é o cenário que as nossas famílias lidam diariamente. Então, o que a gente vai fazer com isso? Você está me ouvindo falar de tudo isso aí? Ou você está pensando, eu já sei disso, ou então você está pensando, gente, realmente a gente está diante de uma situação assustadora, o que nós vamos fazer? É justamente essa pressão psicológica que a sociedade imprime sobre a sociedade hoje, que Israel estava vivendo naqueles dias, que Israel estava experimentando, e eles ficaram com medo. E é natural que a gente fique com medo. Como é que meu filho vai crescer? Você que tem criança, vai crescer nessa sociedade. Eu que agora tenho uma netinha, como é que a minha netinha vai crescer nesse ambiente, nessa sociedade? Como nós vamos conduzir essa situação quando ela estiver sendo bombardeada pela escola, pela sociedade, pelas amizades que ela vai ter? Como a gente vai conduzir nessa situação? Então, eu quero te falar algumas coisas que são marcas de uma família feliz e que você precisa considerar quando você estiver lidando com a sua família. A primeira delas é que uma família feliz, ela tem uma comunicação efetiva. Essa comunicação significa que ela é aberta, ela é honesta e ela é respeitosa. Você pode falar tudo que pensa, todo mundo na casa pode falar tudo que pensa sobre qualquer tema e essa pessoa que falar vai ser ouvida pelos demais e vai ser respeitada. Ela vai poder dizer isso e ela vai poder ouvir alguma coisa que vai ajudá-la a lidar com essa situação. E aí, isso inclui também uma escuta ativa. Alguém que já não interrompe a pessoa, para de falar disso, não quero ouvir mais. Não, ela vai ser ouvida, ela vai ser escutada com empatia. E aí, nesse caso da empatia, é onde todos se sentem ouvidos e entendidos. Nada fica reprimido no coração dessa pessoa. É muito importante você ouvir o que o seu filho, a sua filha, o seu marido, o que a sua mulher quer dizer. Eu fico pensando, quando você vai trabalhar a gente não tem tempo de explorar tudo isso, mas quando você vai trabalhar, talvez você que presta serviço, né? Não importa o que você faça, mas você é um prestador de serviço. Você vai trabalhar e o seu cliente começa a dizer, olha, eu quero assim, assim, assim. O que você faz? Normalmente você anota, você presta atenção, você pergunta, você quer ter certeza que está entendendo exatamente o que o seu cliente quer, porque você vai prover para ele exatamente aquilo que ele está solicitando, porque se não for o que ele está solicitando, ele não vai te pagar por isso. No casamento precisa ser mais ou menos exatamente assim. Você precisa ter certeza que está ouvindo o que a sua mulher está dizendo, que o seu marido está dizendo, que o seu filho está dizendo, que o seu pai está dizendo, para que a comunicação aconteça do jeito certo. Se a gente faz isso por dinheiro, a gente também teria que fazer isso por amor e teria que ser capaz de fazer isso por amor. A outra coisa é a importância do tempo de qualidade juntos. É muito importante isso. Eu vi um pastor de uma grande igreja aqui fazendo uma entrevista com os filhos.
de pessoas que frequentam a igreja e perguntando o que tem de, assim, de legal na sua família que você gosta muito. Aí a criança dizia assim: ah, meu pai me leva na Disney. Eu gosto quando ele me leva na Disney, a gente passa o tempo lá e tal. Ah, meu pai participa do ministério voluntário na igreja e ele nos leva com ele, a gente está sempre juntos. A gente faz bolo e distribui na vizinhança. Tem uma família lá que faz bolo. Na verdade, eles cozinham, né? Tem um dia da semana que eles cozinham aquilo que eles cozinham, aquilo que eles sabem fazer de melhor e oferecem para os vizinhos. E eles fazem isso. E nenhuma das crianças mencionou videogame, nenhuma delas mencionou assistir televisão. Mas tudo que elas falaram que eles mais gostam que acontece na casa, na verdade envolvia passar tempo junto com os pais. Todas essas coisas, ir para a igreja, ir para a Disney, fazer bolo também uma outra, limpar o quintal, cortar grama, fazer o trabalho do quintal. Então, tudo isso envolvia passar o tempo junto com os filhos. Então, é isso que uma família precisa, gastar tempo, investir tempo, para que ela realmente seja preservada desses inimigos. A outra coisa é a importância da solução de conflitos. Normalmente uma família feliz, ela consegue resolver problemas, ela não guarda os problemas ou põe pano quente em cima dos problemas e vai deixando aquilo se transformar num câncer. Ela consegue identificar e tratar os conflitos. E uma das coisas que ajuda é a capacidade de perdoar, de realmente perdoar aquilo que feriu, aquilo que ofendeu, aquilo que machucou, para que realmente a família fique bem. E a outra coisa é muito importante, que essa família tenha um senso de humor, brinque, ria, gaste tempo para se divertir quando estão juntos. Eu vou falar disso daqui uns minutos e aí nós vamos terminar. Muito bem. Diante disso, diante dessa verdade, Neemias chama o povo e fala assim: não os temais, lembrai-vos do Senhor. O que me chama a atenção nesse texto, dentre outras coisas, é que Neemias não era médico. Neemias não era psicólogo nem psiquiatra. Necessariamente, Neemias não entendia nada de como funciona o cérebro do ser humano. E, obviamente, o Espírito Santo e o próprio Deus que criou o ser humano sabe como lidar com o ser humano. Quando Neemias fala assim: não os temais, lembrai-vos do Senhor, Neemias me fez lembrar, e esse texto me fez lembrar de uma coisa que acontece na cabeça da gente quando você está diante de uma ameaça. Você tem na sua cabeça uma área chamada hipocampus, que é uma das áreas responsáveis por processar e gerar memórias quando você tem medo. Essa é uma das áreas responsáveis por isso. E aí, junto com essa área do seu cérebro chamada hipocampo, você tem duas amêndoas, vamos chamar assim, uma do lado esquerdo e outra do lado direito, chamada amígdala. Não é isso que você tem na garganta, que a gente erroneamente chama de amígdala. É uma que você tem dentro do seu cérebro, uma do lado esquerdo e outra do lado direito. E ela trabalha para ajudar você a identificar aquelas coisas que são assustadoras e ameaçadoras. Elas detectam o medo. E quando elas detectam o medo, elas trabalham para controlar a sua respiração, ajuda a sua pupila a dilatar, para você ficar em estado de alerta. Ela acelera o seu batimento cardíaco, libera cortisol, adrenalina e te prepara para um negócio que é chamado de luta ou fuga do seu sistema nervoso. E aí, quando você vê uma situação ameaçadora, a primeira coisa que acontece é isso: ela ativa a sua pressão sanguínea, seu coração começa a acelerar, adrenalina é liberada, cortisol é liberado, você se prepara ou para lutar, ou para se congelar, ou para desmaiar. Depende de cada pessoa. Tem gente que desmaia, tem gente que fica paralisado e tem gente que luta, né? Ou foge. Então, nessa situação, o hipocampus é o que cuida da memória. E a amígdala é o que detecta o medo, que faz você realmente perceber que a situação é assustadora, é ameaçadora, e então você entende que
aquilo ali causa medo. Quando Neemias fala assim, olha, não os temais, lembrai-vos do Senhor, Neemias estava ministrando ao hipocampus dessas pessoas. Ele estava ministrando à amígdala dessas pessoas, dizendo o seguinte, olha, não tenha medo, não precisa ter medo, avisando para a amígdala deles, olha, não precisa ter medo, porque esses inimigos são grandes, mas o Senhor é grande e temível. Lembrai-vos do Senhor, porque o hipocampus produz o contexto, ele traz a memória daquilo que você já experimentou no passado e te deu medo. Mas ele também tem a memória daquilo que você já experimentou no passado e teve vitória. Então ele está dizendo o seguinte, não ative a memória do medo, ative a memória da fé. Lembre quem é Deus. Deus é o criador da família. Deus é aquele que idealizou a família, projetou a família. O que você tem que fazer é fazer a coisa certa para que a sua família seja preservada, para que a sua família seja guardada. Eu quero te mostrar, para a gente terminar, algumas coisas que você pode fazer pela sua família e que, ao fazer, você está tirando o medo de cena e pondo a memória da fé em atividade, dizendo, eu estou me lembrando do Senhor, o que eu estou fazendo vai trazer a bênção de Deus para dentro da minha casa. E eu vou fazer isso mostrando para você o seguinte, olha, todo mundo que pertence a uma família precisa saber que família é um lugar de risadas. Essa é uma das coisas para você trazer Deus para dentro da sua casa. Comece a rir mais. Comece a achar coisas que façam vocês estarem juntos, descontraídos e rindo. Rindo. Rir é um dos melhores remédios que ajuda a controlar a sua respiração, ajuda até a emagrecer. Na verdade, quando eu falei disso aqui um dia desse para trás, eu disse que rir ajuda até mesmo na sua potência sexual. E eu até brinquei dizendo o seguinte, olha, quem é solteiro precisa rir um pouquinho menos para que não tenha nenhum problema. Né? Então, ria, aproveite. Você que é casado pode rir à vontade. Você que é solteiro, ria com um pouquinho de controle. Mas ria, aproveite a vida, desfrute da companhia das pessoas, encontre coisas que façam vocês rirem juntos. Família é lugar de aprendizado. Família onde não tem ninguém aprendendo, não tem ninguém crescendo. E ela se torna uma família chata. Ninguém traz nada novo para dentro de casa. Esses dias, um dia o Matheus chegou para mim aqui em casa e falou, pai, porque na verdade aqui nessa região que a gente mora, é uma região que tem muitas árvores em todos os lugares e todo mundo tem muita alergia de pólen, né? Que é quando a abelha faz a polinização da flor, então o pólen espalha como se fosse uma poeira no ar e você espirra, tosse, tem garganta inflamada, tudo por causa disso. E aí ele estava dizendo o seguinte, pai, você sabia que as árvores, quando elas estão liberando o pólen, são as árvores macho que liberam pólen e o pólen é espalhado e por isso nascem outras árvores. Eu não sabia que tinha árvore macho e árvore fêmea, mas tem. Eu não sabia disso. E ele falou, você sabe como é que acontece a polinização da abelha, da flor? A abelha vai passando por cima da flor, a flor tem uma carga de energia negativa e a abelha tem uma carga de energia positiva. Então, quando ela passa em cima da flor, ela identifica aquela carga de energia negativa e ela é atraída para aquela flor e ela poliniza. Mas quando ela termina de polinizar a flor, aquela carga de energia negativa da flor vira positiva. Quando outra abelha passa por cima, ela repele, ela não consegue ser atraída porque aquela ali já foi polinizada. E assim ela identifica tudo. Então, quando ele trouxe essa informação, essa é uma das coisas que ele trouxe. Quando ele trouxe essa informação, aí eu fiquei imaginando um monte de coisa. Família é lugar de aprendizado. Você aprende com seu filho, você aprende com seu pai, você aprende com a esposa, você aprende com o marido. Então tem que ser um lugar onde você está sempre aprendendo alguma coisa. Sempre aprendendo. Porque aí você continua crescendo. E essa família nunca é uma família chata. Porque sempre tem uma coisa nova. Alguém está trazendo uma coisa nova. Família é um lugar de brincadeiras. Durante a pandemia, meus filhos já estavam tudo quase adultos, ainda solteiros. Eu fiz aviãozinho com eles, aquele negócio de você deitar assim, pôr o filho em cima de você e levantar isso para cima. Eu coloquei a Lília, minha filha,
mais velha, nas costas, e andei de cavalinho com ela, meu filho filmou, e a gente brincou. A gente fez tudo que a gente podia fazer dentro de casa, porque ninguém podia sair, então a gente brincou. Eu sei que certamente muitos de vocês fizeram isso também. Família é lugar de abraços. Quando você abraça uma pessoa por 20 segundos, você libera oxitocina. E ao liberar oxitocina, você gera vínculo. Esses abraços assim que você só dá aquele tapinha assim nas costas da pessoa e de longe, não gera nada. Então, 20 segundos de abraço no marido, na esposa, no filho, gera oxitocina, gera um hormônio que une você àquela pessoa. Então, abrace mais. Abrace mais. Eu tenho meus meninos aqui já são adultos, mas quando a gente tá junto em casa, assim, toda hora ele passa, me abraça, e eu falo, tá bom, filho, já deu, já deu. Abraça de novo, pai, te amo, minha filha, pai, te amo. Esse tipo de vínculo, queridos, isso é saudável para você. Não quer dizer que a gente não tenha problemas, que a gente não briga um com o outro de vez em quando, que a gente não fica estressado. Todo mundo fica, mas vínculo é gerado por contato físico. Tenha contato físico com a sua mulher, com seu marido, com seu filho, de forma intencional. Além disso, histórias compartilhadas. Conte suas histórias. Como você venceu seus pecados, como você venceu na vida, como você luta no dia a dia no seu trabalho. E eu trabalho aqui na construção como carpinteiro para sobreviver e sustentar a família. Então, um dia meu filho perguntou, pai, como é que tá lá o trabalho? Eu estava instalando umas portas modernas, muito difíceis, pesadas demais. E aí eu falei com ele assim, olha, minha vida lá é mais ou menos assim, senta, levanta, abaixa, pega, tira, traz, põe, coloca, pergunta, instala, desinstala, testa, nivela, desnivela, sobe, desce, abaixa, levanta, empurra para frente, puxa para trás, ajusta, coloca, checa a greta, checa não sei o quê. Então, essa é a minha vida. E ele falou, não, tá bom, pai, já entendi. Então, ele não pergunta mais o que é, porque essa é a rotina. Então, assim, conta a sua história. Conta. Às vezes, dependendo do trabalho que a gente faz, a gente fica 8 horas de joelho, trabalhando ajoelhado. Você já imaginou que você ficar 8 horas de joelho trabalhando? Eu já fiquei 12 horas de joelho orando no Brasil. Aqui tem dias que a gente fica 8 horas, 9 horas, 10 horas trabalhando de joelho. E e são circunstâncias que a gente vive. É bom seu filho saber como é que é a sua vida, como é a sua história, porque isso vai produzindo memórias, gera vínculo, gera respeito pelo que você é, pelo que você faz, né? Ah, celebre, celebre, faça celebrações. Qualquer oportunidade que você tem para celebrar, celebre, porque a vida é curta. Você valoriza aqueles que estão com você quando você celebra. E além disso, é, conversas profundas. Tem hora que você precisa sentar, conversar, explicar questões sexuais, explicar teologia, explicar questões da Bíblia que o filho não está entendendo. Faça isso, celebre. E aí, trabalhe em equipe. Né? Não deixa a casa ficar nas costas só da esposa, ou só do marido, ou só do filho, ou só da filha. Junte todo mundo por aquilo que é um bem comum da família, porque essa é a sua maior luta. Lute pela sua mulher, lute pelo seu filho, lute pelo seu pai, lute pela sua mãe, lute pela sua casa, né? E além disso, lute pelo crescimento espiritual, promova o crescimento espiritual na sua casa, né? Escutando pregações, lendo bons livros, compartilhando, trazendo uma célula para dentro da sua casa, participando do discipulado, sendo um discipulador, fazendo com que a sua família seja uma família sacerdotal, fazendo com que a sociedade veja que a sua família é uma família bendita do Senhor na terra. Então, a mensagem de Deus para que você lute pela sua família é essa: não os temais. Os inimigos estão aí, eles são reais, eles são poderosos, eles estão destruindo muitas famílias, mas não os temais. Lembrai-vos do Senhor, que é grande e temível. É Ele que nós devemos temer, é o nosso Deus que nós devemos trazer para dentro da nossa casa, ativar nossa memória em relação a quem é esse Deus e fazer da nossa família uma família que glorifique a Deus, que faça diferença nessa terra e que nos dê prazer de fazer parte dela. Que Deus te abençoe, meus irmãos, meus queridos. Deus realmente cuide da sua casa, da sua família, te ajude nessa missão, nessa tarefa de cuidar da sua família, para que o núcleo da sua família seja protegido, que é o seu casamento.
a sua descendência seja protegida, que são seus filhos, seus netos, bisnetos, e que os seus irmãos sejam ministrados, que é a sua missão, a sua função missiológica como família nessa terra, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vamos ficar de pé, eu quero orar com você. E aí eu vou chamar o pastor Reinaldo, ou qual pastor estiver escalado para terminar. Quero agradecer muito, né, a sua paciência de ter me ouvido esse tempo todo. E que Deus continue te abençoando poderosamente, em nome de Jesus. Pai querido, eu quero te dar graças pela alegria de saber que, apesar dos desafios que nós enfrentamos nessa terra como família, nós temos na nossa memória a lembrança de que o Senhor é Deus, de que o Senhor é bom, de que o Senhor é temível e de que o Senhor nos dá as ferramentas e os recursos certos para preservar e proteger a nossa família. Eu oro nesse dia, Senhor, para que o Senhor olhe para essa família que está aí me ouvindo agora, seja na igreja, seja pela internet agora, ou seja pela internet no futuro, quando estiver talvez em casa, ou no carro, ou no trabalho, escutando. Eu oro, Deus querido, para que, meu Deus, essa muralha seja construída, para que esses inimigos não tenham poder de impedir essa tarefa, essa missão de edificar muralhas para proteger a família e para proteger a sociedade. Oramos a Deus querido para que famílias fortes sejam levantadas, onde haja risadas, onde haja descontração, onde haja crescimento, onde haja conhecimento, ó Deus amado, onde as pessoas possam compartilhar conhecimentos profundos, crescimento espiritual. E, ó Deus querido, onde haja discipulado, onde haja evangelismo, onde haja ministério sendo gerado num ambiente, ó Deus querido, agradável, descontraído. Nós pedimos a tua bênção sobre essas famílias. Preserve os filhos, as crianças, os adolescentes. Preserve os pais e as mães. Preserve os maridos e as esposas. Preserve a unidade da família e preserve a missão da família, para que ela realmente, ó Deus, seja poderosa na terra, para que ela seja conhecida na terra, nas nações, como família bendita do Senhor, e para que ela tenha esse papel missiológico de ministrar aos outros, de expandir a glória do Senhor ao redor do ambiente que ela está. Nós oramos e te agradecemos, Pai. No nome de Jesus. Amém